Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças e a investir com segurança. Eu sou a Anabela e hoje vamos dar início ao nosso quinto plantão de dúvidas. As dúvidas dos nossos alunos do curso A Sua Virada Financeira. Bom, então vamos para a primeira pergunta. No momento, estou juntando a minha reserva de emergência e pretendo poupar pelo menos 60 mil reais até começar a investir em outras coisas. O problema é que não sei onde aplicar esse dinheiro para que tenha uma rentabilidade ok e liquidez diária, que é o mais importante para uma reserva de emergência. Me ajude. Bom, tem aqui uma pergunta bastante extensa sobre reserva de emergência e que nos vai dar aqui para falar sobre muita coisa. Primeiro, reserva de emergência é aquele valor que nós temos que ter guardado para imprevistos. Anabela, o que é que são imprevistos? Imprevistos é quando você fica doente, seu filho fica doente, o pet fica doente, seja a consulta, seja o medicamento. É quando, por exemplo, a porta fecha e você precisa de chamar o chaveiro. É um acidente ou uma batida no carro. Tudo na vida são imprevistos. Eu costumo dizer que há uma coisa que eu tenho a certeza é que os imprevistos financeiros vão aparecer e você vai encará-los com muito mais tranquilidade se tiver uma reserva de emergência. Quem não tem uma reserva de emergência está a um pequeno passo de virar um endividado, pois se os imprevistos vão aparecer e você não tiver ali uma quantia de dinheiro guardada, então você vai ter de recorrer a financiamentos ou a crédito para poder enfrentar esses imprevistos. Bom, e qual é o valor da reserva de emergência? O recomendado é que seja 6 meses das suas despesas essenciais. Despesas essenciais que são a comida, a sua habitação, tudo o que lhe dá o conforto e a segurança mínimo para você se manter em caso de desemprego. Quando nós utilizamos esta métrica de 6 meses de despesas essenciais para você e a sua família se manterem em caso de desemprego, as pessoas associam logo que a reserva de emergência é só para o desemprego. Mas não é. Eu já dei esses exemplos do dia a dia em que realmente você pode precisar da reserva de emergência. Tem muitos vídeos no nosso canal do YouTube, em que eu ensino a fazer reserva de emergência e eu ensino onde é que você deve investir e também os principais erros. Dá uma vista aí nesses vídeos da reserva de emergência se você tem alguma dúvida. E aqui, voltando aqui à pergunta, eu pretendo poupar pelo menos 60 mil reais até começar a investir em outras coisas. É uma metodologia recomendada que primeiro você faça a reserva de emergência e depois comece a investir. Se o valor da reserva de emergência for um pouquinho elevado, então tenha pelo menos de 2 a 3 meses e, em paralelo, comece a investir. Mas em paralelo, isso quer dizer que, por exemplo, se você tem 500 reais para investir, vai continuar a investir uma parte na reserva de emergência e outra parte nos restantes investimentos. Mas esta aluna decidiu por fazer da forma conservadora, que na minha opinião até é o que é mais correto, e começar primeiro a fazer toda a reserva de emergência. Ela falou aqui em 60 mil, eu não sei qual é o valor das suas despesas mensais, que são obrigatórias, e eu, na sequência, não consigo avaliar se estes 60 mil é muito ou pouco. Se ela tiver 10 mil reais de despesas mensais obrigatórias, então é o valor correto. Esteja atenção se realmente é o valor exato. Bom, o problema é que não sei onde aplicar este dinheiro.
nós colocamos em reserva de emergência em investimentos que tenham segurança, previsibilidade e liquidez diária. Eu costumo dizer que são investimentos que obedecem ao SPL, segurança, previsibilidade e liquidez. Segurança porque você precisa de ter a certeza que no caso de uma emergência o seu dinheiro está lá. E na sequência, os investimentos de renda fixa, em especial aqueles que têm a garantia do FGTS, eles são os únicos que lhe dão mais segurança. Previsibilidade, porque não pode acontecer você precisar de um valor da reserva de emergência, achar que tem lá 5.000 reais, precisa dos 5.000 reais e você colocou num investimento que tem muita volatilidade. O que é a volatilidade? Que um dia o preço pode valer, imagine, 100 reais e no outro dia ou um tempo depois valer 50 e depois valer 150. Ou seja, você precisa de ter previsibilidade. Se você colocou lá os 5.000, precisa de ter a certeza que no mínimo vai ter lá os 5.000. E os investimentos de renda fixa, alguns garantem essa previsibilidade. Os investimentos de renda variável, como as ações, os fundos de ações, os fundos de investimento imobiliário, não lhe dão essa previsibilidade. E, finalmente, liquidez diária, porque uma emergência normalmente, como o próprio nome diz, vem com uma emergência e nós precisamos de velocidade para transformar o nosso investimento em dinheiro na nossa conta para pagar o que for necessário. E aí já não servem todos os investimentos de renda fixa, já só servem alguns. Então, resumindo, quais são os melhores investimentos para você colocar a sua reserva de emergência? São Tesouro Selic. Não é Tesouro IPCA, não é Tesouro Pré, é o Tesouro Selic, que vai corrigir todos os dias pelo CDI e todos os dias ele vai aumentar um pouquinho. E quando a Selic, como agora, está pagando muito, ele paga mais. E quando a Selic pagar menos, ele vai pagar menos. Outro investimento bom para a sua reserva de emergência é um CDB de liquidez diária. É um CDB que também é corrigido, ou seja, paga todos os dias, mas tem que ter liquidez diária. Existem, a maioria dos CDBs tem uma data de vencimento e alguns, quando diz lá liquidez na data de vencimento, você só pode sacar na data de vencimento. Então, você não pode ficar lá com o dinheiro preso para uma reserva de emergência. Então, tem CDB de liquidez diária tanto no banco como nas corretoras, ok? E, finalmente, o outro é fundo DI sem taxa. Que existem nas corretoras um fundo DI sem taxa em que o próprio gestor ele vai comprar títulos de renda fixa e que tem liquidez diária. Fundo de renda fixa com liquidez diária sem taxa. Okay? E também tem ali todas as garantias, ele tem seguro, ele tem previsibilidade e ele tem também liquidez diária. Eu, pessoalmente, tenho a minha reserva de emergência um pouquinho espalhado por esses três. Eu tenho um CDB de liquidez diária no meu bancão, que tem resgate 365 dias do ano, a qualquer hora, ou seja, se eu num sábado à meia-noite precisar de fazer o resgate, o dinheiro entra na conta no momento e eu tenho acesso à minha conta pelo cartão. Depois eu tenho uma parte em Tesouro Selic, que só consigo aceder na corretora, em
em horário comercial. Por que é que eu não tenho tudo em Tesouro Selic? Exatamente porque eu prefiro ter também uma parte no banco onde eu consigo ter acesso a qualquer dia da semana, do ano, qualquer horário. E depois também tenho uma pequena parte num fundo DI, também da corretora, também que só tenho acesso no horário comercial, nos horários que as corretoras funcionam. E utilizando estes três, eu estou confortável porque tenho pelo menos uma parte do dinheiro acessível 365 dias do ano. Não se esqueça que existe uma certeza que imprevisibilidades vão aparecer e esses imprevistos que vão aparecer exigem dinheiro e você precisa de ter uma parte do dinheiro sempre disponível. Depois, quando você precisar dele por algum imprevisto, não se esqueça de voltar a repor. Muitos parabéns por esta iniciativa de estar focada na reserva de emergência, depois começar a fazer outro investimento. Espero que tenha respondido à sua dúvida. Se tiver mais alguma questão, deixa aí nos comentários. Segunda pergunta de uma aluna. Tenho muitas dúvidas de como se ganha efetivamente dinheiro investindo. Sei como funciona no Tesouro, mas eu queria diversificar e não tenho ainda coragem para a bolsa. Sou moderada. Bom, esta pergunta também nos vai dar aqui várias reflexões e é uma pergunta muito boa. Um investidor que tem medo, e que investidor é que tem medo? É o investidor que está sensibilizado para os riscos. Ter medo não é ruim. O que é ruim é nós ficarmos paralisados para o medo. Ter medo faz como esta aluna fez, que é fazer questões, ir investigar, estudar mais. Bom, a pergunta é muito boa porque se o dinheiro não cai do céu, como dizia a mamãe de toda a gente, então de onde é que vem o dinheiro que eu vou ganhar investindo? Bom, então você ganha dinheiro de duas formas. Ou você faz um empréstimo e os investimentos em que você faz o empréstimo são chamados investimentos de renda fixa e tal como todo o empréstimo, você recebe juros. Então, você coloca lá um dinheiro, você empresta dinheiro e você pode emprestar dinheiro ao governo, e são os títulos de Tesouro Direto. Você pode emprestar dinheiro a bancos ou instituições financeiras, e são os CDBs, LC, LCI, LCA. Ou seja, você, quando faz investimento, está emprestando dinheiro ao banco, que depois vai lhe dar outros propósitos e depois lhe paga juros. Ou você empresta dinheiro a empresas para crescerem e a empresa depois lhe paga juros. Você empresta dinheiro a empresas através de debêntures, CRI ou CRA. E nesses empréstimos tem os juros. Da mesma forma que quando você pede dinheiro emprestado ao banco, você paga juros. Quando você investe nestes investimentos de renda fixa, você também recebe juros. A segunda forma de ganhar dinheiro com os investimentos é através de investir em negócios. Negócios, por exemplo, empresas ou fundos imobiliários em que o gestor vai comprar um determinado imóvel, coloca lá um inquilino, esse inquilino vai pagar um aluguel e o gestor pega no aluguel e coloca na sua conta. Então, quando há um negócio, há sempre um lucro e é uma renda variável. Ou seja, você investe em empresas que lhe vão fazer transações comerciais, vão vender bens ou serviços, prestar serviços, ou alugar imóveis e você recebe uma parte desse lucro. E são as únicas formas de você receber dinheiro através dos investimentos. Ou empresta renda fixa
ou investe em empresas ou fundos imobiliários e você recebe uma parte desse lucro. Tudo o resto que não seja empréstimos nem investimento em empresas ou negócios não é investimentos. Robôs não é investimentos, day trade não é um investimento, é uma especulação. Então, tudo isso não é investimento. Investir é quando você coloca lá um dinheiro com um determinado objetivo, com um determinado prazo, e não esquecendo também dos investimentos para a aposentadoria, e não tem a ver com sorte, tem a ver com algo que é contratado, como na renda fixa, ou com base no lucro de um negócio, como na renda variável. Bom, a outra questão é, eu já sei, a aluna diz, eu já sei como funciona o tesouro. Bom, todos os outros investimentos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, funcionam semelhante ao tesouro. Debêntures, CRIs e CRAs também são investimentos de renda fixa, mas não têm a proteção do FGTS. Então, se você está começando, sugiro que comece pelos investimentos de renda fixa que têm a proteção do FGTS, que são CDB, LCI, LCA, e não tem ainda, a aluna diz que não tem coragem ainda para ir para a Bolsa. Bolsa, quando ela se fala em Bolsa, está falando de investimentos de renda variável, que são as ações e os fundos imobiliários. Bom, a minha recomendação é que não se force. Você pode começar por fazer uma boa carteira de renda fixa bem diversificada com estes investimentos que eu falei e a pouco e pouco começar a comprar uma cota de fundo imobiliário, que é sempre um bom investimento de renda variável para começar. Depois começa a estudar mais os fundos imobiliários e, finalmente, as ações, que é um pouquinho mais complexo, porque cada empresa tem o seu negócio, tem a sua forma, tem os seus ciclos, enquanto que no negócio imobiliário é um pouco mais fácil de entender. Tem um imóvel, tem um inquilino paga aluguel, desse aluguel o gestor coloca lá na sua conta a sua parte. Então, é bom começar pela renda variável, pelos fundos imobiliários, porque é mais fácil de entender. Não é porque seja 100% seguro, não é porque seja 100% garantido, é apenas porque é um negócio mais fácil de entender. Ela diz que é moderada, pois deve ter feito o teste lá na corretora. Todos nós somos moderados ou conservadores ou até mais arrojados, depende do dinheiro que temos lá investido, depende do conhecimento, depende da nossa coragem. Não importa o que nós somos, o que importa é investir com tranquilidade, investir que à noite você consiga colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ok? Bom, terceira pergunta muito boa. Como equilibrar de forma saudável o poupar versus gastar? Eu quero investir, mas não quero ser muquirana. É uma boa pergunta, porque realmente quando a gente começa aqui a investir, ou nós temos uma percepção que agora tem que ser tudo só investir, ou nós começamos a investir, às vezes já um pouquinho tarde, e achamos que temos que correr um pouquinho contra o tempo, porque os anos vão passando e temos objetivos, especial a aposentadoria, e depois fica aqui sempre um dilema entre o poupar e o gastar, como equilibrar isso, porque o dinheiro também foi feito para gastar no presente. Nós precisamos de poupar para o futuro, mas também temos que viver o presente. Bom, e a forma de equilibrar isso é a forma como eu ensino lá no curso. Você recebe uma renda. Essa renda pode vir do seu salário, do seu negócio, pode vir da soma de várias rendas, porque você pode ter
renda, fazer renda extra, receber de outros trabalhos, receber royalties de livros ou de músicas que fez. Então, a sua renda, ela tem que ser para as suas despesas do dia a dia, e depois uma parte que eu recomendo que seja de 20% a 30% tem que ser investido. E vocês podem estar a pensar, Anabela, mas eu não consigo investir de 20% a 30%, então vou já desistir. Não, é uma recomendação para você conseguir investir para as suas metas. O que é investir para as suas metas? É aquela viagem, é aquela casa, é o seu carro. Então, para não precisar de recorrer a financiamento, e também a sua aposentadoria. Você consegue investir menos, então invista aquilo que você consegue. O recomendado é de 20% a 30%. O nosso padrão de vida, ou seja, aquilo que nós gastamos, deveria estar 20% a 30% abaixo daquilo que nós recebemos. E para além de você gastar nas despesas essenciais, de colocar uma parcela de investimento para investimentos que deve ser de 20% a 30%, tem uma terceira parcela que é o seu dinheiro. Há educadores financeiros que chamam dinheiro para você gastar à vontade, há pessoas que dizem que é para você gastar com bobagens. Eu não gosto muito disso porque eu faço um grande trabalho com os meus alunos de mentalidade, e essa história do gastar à vontade vai um pouquinho contra aquele trabalho que nós falamos de mentalidade. Eu gosto de lhe chamar o seu dinheiro, que você gasta com aquilo que é importante para você. Que é importante para você ter sempre roupa nova, então aquela parcela que eu recomendo que seja de 10% da sua renda deve ser gasto com aquilo que você gosta, que é a sua roupa. Se você gosta muito mais de ir ao salão, então uma parte pode ser gasto com isso. Se você gosta de ir estar com os seus amigos, ir a bons restaurantes, então essa é a sua parte. Então, reserve 10% para seu dinheiro, veja aquilo que valoriza. Claro que eu agora dei exemplos extremos, que é uma pessoa que só gasta no salão, ou que só gasta em roupa, ou que só gasta em restaurantes, mas normalmente a vida é feita aqui com algum equilíbrio. Então eu tenho uma parte dos 10% da minha renda, uma parte eu gasto em salão, uma outra parte eu gasto em roupa e outra parte eu gasto, por exemplo, em lazer. Então, esta é a resposta. O equilíbrio se encontra desta forma. Você tem a renda, você deve viver com ter as suas despesas de 70% a 80% abaixo da sua renda para investir esses 20% ou 30%, e dentro desse valor que você reserva uma parcela de 10% para gastar com as suas despesas. É tudo uma questão de equilíbrio. Guardar dinheiro para o futuro, sim, mas também viver e curtir o momento presente. Bom, vamos para a nossa quarta pergunta. Tenho 30 mil reais de dívidas, mas só ganho 2.100 e gasto tudo nas despesas básicas. Como é que eu vou pagar as dívidas? Bom, na sequência da última pergunta, e que eu dei uma resposta de como fazer aqui uma divisão, eu falei de padrão de vida. E o nosso padrão de vida precisa de estar sempre abaixo daquilo que nós recebemos. Então, quem determina aquilo que nós podemos gastar é o nosso salário, a nossa renda. Então, se nós recebemos 2.100 e gastamos 2.100,
tem, nós precisamos de entender que não estamos a viver no padrão de vida correto. Precisamos mesmo de dar aí uma enxugada. Se nós estamos neste momento com mais despesas porque nos enrolamos em alguma coisa, precisamos de resolver isso. Mas a minha primeira observação é que não tem como viver uma vida financeiramente equilibrada em que é gastar no presente e também gastar no futuro quando nós gastamos tudo aquilo que nós ganhamos, ok? Então, o meu primeiro conselho é vamos revisitar esse padrão de vida. Se você ganha 2.100, você precisa de ajustar as suas despesas, nem que seja para 2.000, para lhe sobrar sempre 100 reais. Como é que você vai fazer esse ajuste do padrão de vida? Bom, você precisa de ganhar mais ou de cortar as despesas. De uma forma imediata, cortar aí ou reduzir algumas despesas. Reveja o módulo, se você é do curso da sua virada financeira de redução das despesas, e se você está me acompanhando aqui no canal do YouTube, reveja todos os vídeos que nós temos que são sobre redução de despesas. Bom, depois que você ajustou o padrão de vida e depois de que você entendeu que até pagar as suas dívidas você precisa de ganhar mais ou cortar nas despesas ou preferencialmente os dois, você vai ordenar as suas dívidas e começar pelas dívidas de maior juros, de acordo com o que foi ensinado no módulo das dívidas. Ok? Mas, primeiro conselho que lhe passou aí despercebido, mas que eu não podia deixar de comentar é precisamos de dar aqui um ajuste neste padrão de vida. Bom, quinta pergunta. Como uma pessoa que trabalha 8 horas por dia tem tempo e energia para fazer renda extra? Bom, esta pergunta é muito boa porque eu bato sempre nesta tecla da renda extra. Na verdade, o que nós devemos fazer é ter várias fontes de renda, para nós não vivermos só dependentes de um salário e para nós atingirmos os nossos objetivos mais rapidamente ou termos mais objetivos mais ambiciosos, ok? Então, fazer uma renda extra realmente está lá incluso. E respondendo a esta pergunta, como é que uma pessoa pode fazer, se trabalha 8 horas por dia, ainda em fazer renda extra, eu acho que nós precisamos de desmistificar o que é isto aqui da renda extra. Há imensos vídeos aí que é ideias para fazer renda extra. Faça marmitas, faça bolo de pote. E a pessoa imagina que chega à casa cansadíssima e que ainda vai para a cozinha para depois ter de ainda arranjar uma forma de ir vender. Pode ser assim? Pode ser assim para algumas pessoas que em vez de 8 horas só trabalham 4, ok? Pode ser um negócio paralelo. Mas nem sempre precisa de ser assim. Tem um vídeo no canal do YouTube que eu gravei que é faça aquilo que você ama, rentabilize os seus hobbies e ganhe dinheiro. Ou seja, não tem a ver necessariamente com aquela história de chegar a casa e ainda encarar um outro trabalho, mas às vezes tem a ver com fazer aquilo que você já faz, aquilo que você já ama, aquele dom que você tem e depois tentar rentabilizá-lo. E é com base nisso que eu lhe trouxe 5 exemplos de pessoas que eu conheço ou que são meus amigos ou que são alunos da minha mentoria. Eu trouxe-lhe 5 exemplos para você se inspirar, mas tem sempre a ver com aquilo que eu defendo. Não encare a renda extra como mais um trabalho, mas como rentabilizar o seu dom. O que é que o distingue dos outros? O que é que você ama fazer? O que é que você sabe fazer melhor do que os outros?
Bom, então eu tenho aqui, por exemplo, o Leonardo. O Leonardo é um aluno da minha mentoria e ele é gerente de uma loja de roupa, de um shopping muito conhecido, trabalha muitas horas e o Leonardo tem uma paixão que é a fotografia. E o Leonardo, devido à sua paixão de fotografia, ele fez um site, ou pagou para fazer um site, e ele rentabiliza a sua paixão. Então, nos finais de semana ou nos dias de semana que ele tem alguma folga, ele está sempre a fazer ensaios fotográficos ou está sempre ajudando outros fotógrafos maiores em eventos, casamentos ou outro tipo de eventos em que ele é recrutado como freelancer. Então, o Leonardo, gerente de loja, que tem dias e épocas do ano que chega a trabalhar, estar 12 horas ou 14 horas lá naquele shopping, para além disso, ele tinha uma paixão e ele resolveu rentabilizá-la. A paixão é a fotografia. Como é que ele fez? Ele apenas se posicionou no mercado, que é, olha, eu sei fazer isto bem, se alguém me quiser contratar, a gente vê aqui nos horários que eu tenho de folga, porque o trabalho dele continua a ser o gerente de loja e a última vez que eu falei, ele já estava ali numa candidatura para ser gerente regional, ok? O segundo exemplo é o Clayson. O Clayson foi uma pessoa que eu conheci, ele era supervisor de call center, ele era um menino muito dedicado, começou como atendente, era supervisor e ele era muito bom no Excel. Toda a gente fazia, lhe pedia para fazer as melhores planilhas. Quando era preciso fazer alguma análise, era sempre o Clayson que fazia. Bom, e então o que é que ele resolveu fazer? Ele atualmente dá aulas de Excel, faz planilhas personalizadas e dá cursos de Excel. E, na verdade, ele continua com o seu trabalho de carteira assinada como supervisor. Okay? O terceiro exemplo que eu trouxe foi da Ray. A Ray é a minha manicure. E recentemente eu tive que fazer uma viagem ao meu país, fui de férias. Eu tinha sempre uma moça que vinha aqui tomar conta da minha gata. Essa moça não podia vir e estava eu em vésperas de ir de viagem e não estava conseguindo arranjar ninguém para conseguir vir tomar conta da minha gata. Eu queria que fosse na minha casa, não queria que fosse em hotel, nem fosse a casa de pessoas. Eu perguntei, Ray, você conhece alguém que vá à casa de pessoas para tomar conta dos animais quando as pessoas viajam? E a Ray me disse, eu própria, eu tenho aqui, e ela me mostrou, tinha aqui as chaves, olha, eu vou passear o cachorro à noite, porque a senhora já é idosa e tem medo de ir à noite, eu vou sempre, vou passear os animais, ou vou visitar os animais se eles ficam em casa, quando as pessoas viajam. E para além disso, a Ray também passeia com pessoas de mais idade. No entanto, ela faz isso, ela é manicure, trabalha, o salão abre às 10, acho que fecha às 19, ela trabalha lá no salão, mas antes ou depois disso e nos finais de semana, quando o salão está fechado e nas folgas, toda a gente já sabe aqui no bairro que a Ray é uma pessoa que está sempre pronta para fazer uma renda extra, seja passeando ou tomando conta de animais ou de pessoas mais idosas. E o último exemplo que eu trouxe foi da minha própria situação. Quando eu trabalhava, emprego CLT, carteira assinada, eu era executiva. Eu não trabalhava só 8 horas, trabalhava fácil, no mínimo 10, 12, 14 horas, com viagens. Muitas vezes com viagens pelo Brasil. Então, era um trabalho também que me ocupava, mas para além disso eu tinha sempre as minhas mentorias que eu agendava com o aluno nos horários que eu sabia que eu iria poder. Eu tinha os royalties do meu livro, eu escrevi um livro que é Parte de Rasgar Dinheiro, está na Amazon, e eu recebo ainda os royalties do livro, ou seja, às vezes eu estava lá muito bem sossegada a trabalhar ou a dormir e lá caía dinheiro de alguém que eu comprava, tinha o dinheiro dos meus investimentos, porque isso também é uma forma de
renda extra, porque quando nós investimos e nós recebemos dinheiro todos os meses, eu estou a receber dinheiro que depois vou reinvestir. E nas minhas férias, eu sempre reservei uma parte das minhas férias para dar consultorias pagas, seja a pessoas individuais ou a empresas. Sempre foi algo que eu fiz. Eu nunca usufruí dos 30 dias de férias, sempre reservei uma parte para anualmente eu fazer as minhas consultorias, porque eu era solicitada. Ah, mas Anabela, eu quero descansar. Bom, eu trouxe 4 exemplos de pessoas que apenas faziam, rentabilizaram os seus hobbies, as suas paixões, aquilo que elas eram um pouquinho melhor do que os outros e tinham várias fontes de renda. Não tem a ver com aquela história do você sair do seu trabalho e ainda encarar um outro negócio mais sério. Portanto, depende, você vai ganhar dependendo da energia e do tempo que você conseguir lhe dispor a esta renda extra. Ok? Bom, sexta pergunta. Como deixar de ser consumista? É uma pergunta muito boa e que vem na sequência, é bem parecida até com a última pergunta, uma das últimas perguntas, que é como ter um equilíbrio, não é? Como é que nós temos que ter um equilíbrio? Visto que nós precisamos de ter dinheiro para o futuro, para os nossos objetivos, e os nossos objetivos também é aquilo que nos fazem sentir realizados. Precisamos também ter dinheiro para a aposentadoria, mas também precisamos de ter dinheiro para o presente, curtir o presente, ir a um jantar, ir fazer uma viagem e ter uma roupa que nós achamos melhor. Ou seja, aquilo que você valoriza. Bom, então como deixar de ser consumista? Precisa de ter um orçamento para gastar. O que é que você valoriza no consumo? Há pessoas que valorizam os eletrónicos, há pessoas que valorizam a roupa. Você precisa de ter um orçamento para gastar. Entenda qual é o seu ponto fraco no consumismo. Você não resiste a uma roupa, você não resiste até ao lanche. Eu tinha uma aluna que não resistia a comida de aplicativo, que estava sempre a pedir, e uma boa parte do salário era com a comida do aplicativo. Então, entenda qual é o seu ponto fraco no consumismo, e se exagerado, ele precisa realmente de ser aí trabalhado e corrigido, mas por outro lado também você precisa de ter um orçamento para gastar naquilo que você prioriza. E falando em prioridades, tudo tem a ver com isso, com as prioridades. Por exemplo, se você gosta muito de mandar vir uma pizza na sexta-feira, toda a sexta-feira, mas ao mesmo tempo você está juntando para uma viagem, você precisa de entender o que é mais importante para mim. Eu continuar toda a sexta-feira com a pizza que mando vir e que custa 100 reais e que no final do mês são 400 reais, ou se calhar pegar sexta-feira sim, sexta-feira não, e eu vou conseguir poupar 200 reais para uma viagem. Então, você precisa de definir. E quando você começar a realizar as suas metas, quando você começar a entender o prazer que aquela viagem lhe deu, ou você comprar um carro à vista ou sem precisar de todo o financiamento, você vai entender quais são as suas prioridades e vai ficar mais fácil definir e priorizar onde é que você gasta o dinheiro. O consumismo acaba por morrer, ou pelo menos ficar mais adormecido, com a nossa consciência de prioridades e de metas. Sétima pergunta. Anabela, estou a pensar usar parte do FGTS para comprar ações da Eletrobras. O que é que você acha? Bom, recentemente eu até publiquei no site do Senhor do Dinheiro um texto sobre isso, e ainda bem que veio essa pergunta.
Quando surgiu esta notícia que era possível usar metade do FGTS para comprar ações da Eletrobras, o meu celular explodiu em mensagens de amigos e de alunos perguntando a minha opinião. E para a maioria das situações, a minha opinião não foi positiva. Então eu vou explicar o porquê. Primeiro, a maioria do brasileiro não entende de renda variável, ou seja, as pessoas não sabem o que é renda variável, não conhecem a empresa da Eletrobras, as pessoas não sabem como é que funciona a renda variável, que tem ciclos, pode subir, pode cair. Então, nós estamos propondo pessoas que nunca investiram em renda variável a comprarem ações da Eletrobras, ou seja lá qual for a empresa, através do FGTS, e é um dinheiro que vai estar com você no momento em que você estiver mais vulnerável, ou seja, quando você perder o seu emprego. Então, eu não acho que a maioria das pessoas estão preparadas em termos técnicos e em termos psicológicos para irem já começar a comprar ações. A compra de ações é um processo que requer que a gente estude, que a gente veja as oscilações, que a gente veja como é que nós nos sentimos quando teve oscilações. Então, eu não concordo que seja assim de repente colocar até 50% em pessoas que nunca investiram em renda variável. É preciso as pessoas terem conhecimento técnico e um preparo psicológico. Por outro lado, uma outra coisa que eu achei curiosidade, mas aí já teve a ver com pessoas que me estavam procurando, é que a maioria das pessoas que me procurou a pedir opinião ainda não tem a sua reserva de emergência. E a reserva de emergência, um dos objetivos é nos dar algum conforto financeiro e conseguirmos nos manter durante pelo menos 6 meses no caso de desemprego. É uma das funções, não é única. Então, a pessoa vai gastar uma parte do FGTS que lhe dá algum conforto e segurança no caso de desemprego, mas também não montou a sua reserva de emergência. Então, tem tudo aí para dar errado, porque as pessoas vão ficar sem dinheiro no momento em que vão ficar mais vulneráveis, que é o momento do desemprego. Uma das coisas que eu costumo sempre dizer nos investimentos é que as pessoas têm que dar mais importância àquilo que você pode perder do que àquilo que você pode ganhar. As pessoas estão a olhar aquilo que podem ganhar, neste caso, uma supervalorização da Eletrobras. As pessoas estão a pensar que vai pagar mais do que eventualmente paga hoje o FGTS, mas o que as pessoas têm que olhar é aquilo que podem perder. É isso que nos dá, nos mantemos nos investimentos. É quando eu olho aquilo que eu posso perder. E neste caso, quem está pensando em comprar as ações da Eletrobras com o FGTS sem ter feito a sua reserva de emergência, você pode perder o único sustento que tem em caso de desemprego. Então, a minha recomendação é que, se você não tem reserva de emergência, se você nunca investiu em ações, que você não utilize o FGTS para comprar as empresas da Eletrobras, para comprar qualquer ações de qualquer empresa. Para além disto tudo, agora só olhando para a empresa da Eletrobras, é uma empresa que é controlada pelo governo. Então, o que este ano pode ser verdade, amanhã pode vir uma outra cantada e ser diferente. Então, eu pessoalmente não me sinto confortável em investir em ações que são controladas pelo governo. Agora, se você já investe em ações
você tem uma boa reserva de emergência, se você está perfeitamente consciente daquilo que está fazendo, então, sim, pode ser uma boa oportunidade. Mas eu vos garanto que é uma oportunidade boa apenas para um percentual muito baixo dos brasileiros. E, finalmente, chegamos à última pergunta, que é: eu tenho 8.000 reais parados. Um amigo pediu emprestado para fazer uma viagem pagando 1% ao mês. Empresto? Bom, a minha resposta de caras é não, 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 não. Bom, primeiro porque eu sou completamente contra emprestar dinheiro a amigos e familiares. Eu prefiro, se a pessoa está com alguma urgência, doar. Se a pessoa depois quiser devolver é outra coisa, mas no meu cérebro já vai em doação, ou seja, que eu não espero receber. Por quê? Porque quando nós estamos a emprestar dinheiro a um amigo, nós estamos a emprestar dinheiro a uma pessoa que tem uma mentalidade financeira diferente da nossa. Repare, você conseguiu guardar 8.000, o seu amigo não conseguiu guardar 8.000. Só isso já lhe diz que ele tem uma mentalidade financeira diferente da sua. Então, ele valoriza e ele prioriza coisas diferentes de você. Okay? Então, eu prefiro não emprestar dinheiro a pessoas que valorizam e priorizam coisas diferentes do que eu. Eu priorizo ter o meu dinheiro, as minhas coisas, e a pessoa não prioriza ter lá o dinheiro para as suas metas. Então, dificilmente conseguirá assumir esse compromisso, ainda para mais com um juro de 1% ao mês. Segunda coisa que eu queria, observação, que eu queria falar é o seguinte: tenho 8.000 parados. Não existe isso de 8.000 parados. Existe 8.000 reais investidos. Se eles estão parados se eu estiver na poupança ou debaixo do colchão. Então, vamos aqui assistir, se você é do curso A Sua Virada Financeira, ao módulo de investimentos. Se você me está assistindo no canal do YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, então, bora assistir aos vídeos todos sobre como investir, porque não existe isso de 8.000 reais parados. Os juros que você poderia ganhar com o seu amigo, se ele se comprometer e se ele conseguir pagar, você também os pode ganhar investindo no Tesouro Direto, em CDB, que tem toda a garantia, o seu amigo não tem garantia, e também já tem investimentos de 1% ao mês com a taxa Selic que estamos vivendo hoje. Então, eu sugiro que você não empreste. Quer ganhar 1% ao mês? Taxa Selic está aí 12,75% ao ano, taxa CDBs com pré que está a 15,2 via hoje na corretora. Então, não vejo nenhuma vantagem em emprestar a um amigo, por muito amigo que ele seja, para fazer algo que não é urgente, que é uma viagem, para sem nenhuma garantia, para ganhar o mesmo que você ganharia se investisse no Tesouro Direto, em qualquer investimento de renda fixa. Bom, e estas foram as perguntas do 5º plantão de dúvidas. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo plantão de dúvidas. Tchau, tchau!